Olá, boa noite, meus irmãos e meus amigos, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre a vida de cada um de vocês. Meu nome é Marli Moura, eu sou missionária da Igreja Batista, Novo Horizonte, Natal, RN, e estou aqui com você mais uma vez para meditar acerca da Palavra de Deus. Me responde uma coisa? Quando você ouve a palavra rebelião, o que vem à sua mente? O que é rebelião para você? O dicionário diz que rebelião é ato ou efeito de rebelar-se, oposição à autoridade ou ao poder dominante. Uma rebelião também pode ser vista como um processo político-militar em que um grupo de indivíduos decide não mais acatar as ordens ou a autoridade de um poder constituído. Para haver uma rebelião, é preciso que haja necessariamente um poder contra o qual você deseja rebelar-se. Então, em linhas gerais, rebeldia é se recusar a obedecer a uma autoridade. Simples assim. O rebelde, ele tem o compromisso e o dever de obedecer àquela autoridade, mas ele decide desobedecer. Rebeldia é rejeitar a autoridade de outra pessoa. Forte, né? Mas há pessoas que elas não são apenas, rebeldes, às autoridades humanas. Há pessoas que são rebeldes a Deus. Complicado, não? Mas o homem anda em rebeldia contra Deus. Né? Começou lá no Éden, né? E a gente vê no decorrer da história um homem em rebelião contra Deus. E a Bíblia vai dizer que rebeldia é como pecado de feitiçaria. 1 Samuel 15, 23, você vai ver isso. Não é? Então, os homens, eles precisam ser obedientes a Deus, porque Ele foi quem nos criou, Ele que sabe o melhor que é para nós. Então, quem desobedece a Deus, sabendo o que está fazendo, aquilo que está fazendo, ele entra em rebelião contra Deus. Essa pessoa está rejeitando a autoridade de Deus sobre a sua vida. Lá em Deuteronômio capítulo 1, verso 26, diz assim: olha, vocês, contudo, não quiseram ir e se rebelaram contra a ordem do Senhor, o seu Deus. Olha aí o povo em rebelião contra Deus. Mas você pode estar se perguntando, irmã Marli, mas o que é que rebelião tem a ver com a temática desse mês? Nesse mês nós não estamos estudando aí algumas famílias da Bíblia, né? Não foi isso aí que a gente tem visto, né? Durante esses domingos do mês de maio, né? Algumas famílias, aquilo que ocorre com elas, né? E como é que a gente pode aplicar isso na nossa vida? Verdade. É isso mesmo. Nós estamos estudando isso. E hoje, dia 15 de maio, é o Dia Internacional das Famílias, né? Então, o dia 15 de maio foi escolhido, né? Foi uma data proclamada ali na Assembleia Geral das Organizações das Nações Unidas em 1993. Aí, para que as famílias fossem lembradas, né? Refletindo aí a importância que a comunidade internacional atribui às famílias. Então não vai ser diferente, não é? Hoje nós estamos aí comemorando o Dia Internacional das Famílias, né? E nesse dia eu gostaria de falar com vocês sobre uma família. Família que se rebelou contra a vontade de Deus. Família que se rebelou contra a autoridade familiar, né? Eles se rebelaram contra a autoridade de Deus e se rebelaram aí, né, os membros dessa família, né, se rebelaram aí contra a autoridade familiar. Uma família que pensou que os fins poderiam justificar os meios. Família que mascarou aí a verdade.
E quando a família faz isso, a verdade ela se transforma aí numa tremenda mentira. Eu quero que a gente medite nessa família e pense aí como é que a gente pode colocar a nossa casa em ordem, a nossa vida em ordem. O texto que eu gostaria de ler com vocês nessa noite está lá em Gênesis, capítulo 27. Gênesis, capítulo 27. E aí eu queria que você acompanhasse a leitura do texto comigo. Diz assim: tendo-se envelhecido Isaque, e já não podendo ver, porque os olhos se lhe enfraqueciam, chamou a Esaú, seu filho mais velho, e lhe disse: meu filho. Respondeu ele: aqui estou. Disse-lhe o pai: estou velho e não sei o dia da minha morte. Agora, pois, toma as tuas armas, a tua aljava e o teu arco, e sai ao campo e apanha para mim alguma caça, e faz-me uma comida saborosa, como eu aprecio, e traze-me, para que eu coma e te abençoe, antes que morra. Rebeca esteve escutando enquanto Isaque falava com Esaú, seu filho, e foi-se Esaú ao campo para apanhar a caça e trazê-la. Então disse Rebeca a Jacó, seu filho: ouvi teu pai falar com o teu irmão Esaú assim: traze-me caça e faz uma comida saborosa para que eu a coma e te abençoe diante do Senhor antes que eu morra. Agora, pois, meu filho, atende às minhas palavras que te ordeno. Vai ao rebanho, traze-me 2 bons cabritos, deles farei uma saborosa comida para teu pai, como ele aprecia. E levá-las a teu pai, para que a coma e te abençoe antes que morra. Disse Jacó a Rebeca, sua mãe: Esaú, meu irmão, é homem cabeludo, eu, homem liso. Dar-se acaso de meu pai apalpar, e passarei os seus olhos por zombador. Assim trarei sobre mim maldição e não bênção. Respondeu-lhe a mãe: caia sobre mim esta maldição, meu filho. Atende somente o que eu te digo, vai e traze-me. Ele foi, tomou-os e trouxe a sua mãe e fez uma saborosa comida, como o pai dele apreciava. Depois tomou Rebeca a melhor roupa de Esaú, seu filho mais velho, roupa que tinha consigo em casa, e vestiu Jacó, seu filho mais novo. Com o pelo dos cabritos cobriu-lhe a mão e a lisura do pescoço. E então entregou Jacó, seu filho, a comida saborosa e o pão que lhe havia preparado. Jacó foi a seu pai e lhe disse: meu pai. Ele respondeu: fala, quem és tu, meu filho? Respondeu Jacó a seu pai: sou Esaú, teu primogênito. Fiz o que me ordenaste. Levanta-te, pois, assenta-te e come da minha caça, para que me abençoes. Disse Isaque a seu filho: como é que pudestes achar tão depressa, meu filho? Ele respondeu: porque o Senhor teu Deus a mandou ao meu encontro. Então disse Isaque a Jacó: chega-te aqui para que te apalpe, meu filho, e veja se és meu filho Esaú ou não. Jacó chegou a Isaque, seu pai, que o apalpou e disse: a voz é de Jacó, porém as mãos são de Esaú. E não o reconheceu, porque as mãos com efeito estavam peludas, assim como de seu irmão Esaú. E o abençoou. E lhe disse: és meu filho Esaú mesmo? E ele disse: eu sou. Então disse: chega isso para perto de mim, para que eu coma da caça do meu filho, para que te abençoe. Chegou-lhe, ele comeu, trouxe-lhe também vinho e ele bebeu. Então lhe disse Isaque, seu pai: chega-te e me dá um beijo, meu filho. E ele se chegou e o beijou. Então seu pai aspirou o cheiro da roupa dele, o abençoou e disse: eis que o cheiro do meu filho é como o cheiro do campo. Que o Senhor abençoou. Deus te dê do orvalho do céu e dê exuberância da terra, e fartura de trigo e de mosto. Sirvam-te os povos e nações te reverenciem, e seu Senhor de teus irmãos, e os filhos da tua mãe se encurvem diante de ti. Maldito seja o que te amaldiçoar, e abençoado o que te abençoar.
Mal acabara Isaque de abençoar a Jacó, tendo este saído da presença de Isaque, seu pai, chega Esaú, seu irmão, da sua caçada. E fez também uma comida saborosa e trouxe a seu pai e lhe disse: levanta-te, meu pai, e come da caça que de teu filho, para que me abençoes. Perguntou-lhe Isaque, seu pai: quem és tu? Sou Esaú, teu filho, teu primogênito. Então estremeceu Isaque de violenta comoção e disse: quem é, pois, aquele que apanhou a caça e me trouxe? Eu comi de tudo antes que viesse e o abençoei, e ele será abençoado. Como ouviste Esaú tais palavras de seu pai, bradou com profundo amargor e lhe disse: abençoa-me também a mim, meu pai. Respondeu-lhe o pai: veio teu irmão astuciosamente e tomou a tua bênção. E tomou a tua bênção. Eu li até o verso 35, não é? Gênesis 27, eu li do 1 ao 35. E aqui a gente tem aí uma família em pé de guerra. Ó, a gente tem aqui uma família em pé de guerra. Nós temos lá a família de Isaque, que era composta por Rebeca, sua esposa, Esaú, seu primogênito, e Jacó, né? Eram gêmeos, não é? E Esaú nasceu primeiro, então era o primogênito. E a gente tem aqui um momento em que aquele filho, o primogênito, iria receber a bênção. Mas essa cerimônia de bênção, ela começa com uma tremenda rebelião. E uma rebelião contra Deus. Mas por que, irmã Marli? Rebeca não podia ter filhos. E diz lá, se você fizer a leitura lá de Gênesis capítulo 25, verso 21, você vai ver que Esaú ora para que a sua mulher conceba. E quando ela fica grávida, a gravidez não transcorre muito bem, né? Parece que tem aí uma briga, né, dentro do seu ventre. E aí ela vai consultar o Senhor, e a resposta é que 2 nações estavam dentro do seu ventre. O verso 23 do capítulo 25 diz: 2 nações há no teu ventre, 2 povos nascidos de ti se dividirão. Um povo será mais forte que o outro, e o mais velho servirá ao mais moço. E o mais velho servirá ao mais moço, não o contrário. Esse foi aquilo que Deus havia dito em relação àqueles filhos que estariam nascendo. Mas Isaque, ele vai agir em rebelião contra Deus. Mesmo sabendo que Deus havia escolhido a Jacó para que desse continuidade à sua descendência, Isaque vai escolher aí Esaú. Ele tinha preferência por Esaú. E de alguma forma, ele deseja que a bênção seja para o seu filho. O que a gente tem aqui? A gente tem um pai que não se submete à vontade de Deus. Isaque não se submeteu ao plano de Deus. Aí você pode dizer, então, Rebeca estava certíssima aqui naquilo que tramou, já que ela também sabia daquilo que Deus havia dito, não é? Não é bem assim. Nem Rebeca, nem Jacó, eles se submeteram também à vontade de Deus, porque resolveram tomar aí um caminho diferente daquilo que Deus havia determinado. Deus não havia dito que faria. A postura deles deveria ser de aguardar no Senhor. Quando uma família estava, né, para receber aqui uma bênção como essa, né, quando alguém seria abençoado, toda a família deveria estar presente.
Você vê que Isaac ele quis ocultar isso, porque ele sabia daquilo que Deus havia determinado, sabia que a sua esposa também sabia disso, e sabia que isso era de conhecimento de seus filhos. Mas os fins não podem justificar os meios. Há pessoas que pensam que pode utilizar de qualquer estratégia, que todos os meios são válidos. O propósito de Deus seria estabelecido. O propósito de Deus seria cumprido. Ele seria realizado mesmo que Rebeca e Jacó não tivessem tomado aí esse caminho. O caminho do engano. O caminho da mentira. Se você olhar, é uma mancha que ficou na vida deles. Eram pessoas que fizeram aí algo que danificaram o seu próprio testemunho. Os que servem ao Senhor devem zelar pelo seu testemunho. Devem fazer as coisas corretas. Aquilo que nós podemos fazer, nós devemos fazer com esmero. Mas aquilo que foge ao nosso controle, nós precisamos apresentar diante de Deus e esperar que Ele faça. Porque Ele sabe o que fazer, como fazer e fará da forma correta. Quando você olha para essa história, você vê na história dessa família uma mulher que engana seu marido, um filho que engana o seu pai. Ficou essa mancha aí no testemunho de Rebeca e de Jacó. Nós não podemos manipular a situação. Mas um homem temente a Deus como Jacó, para que a sua mentira prevalecesse, toma o nome de Deus em vão. Como é que você chegou? Como é que essa caça? Como é que você conseguiu essa caça tão rápida? Deus mandou para mim. Deus mandou a caça ao meu encontro. Um abismo vai chamando outro abismo. Uma mentira vai chamando outra mentira. Jacó aqui fica como o usurpador, o enganador. Ele recebe a bênção. Mas sabe quando você ganha a partida, mas não tem o que comemorar? Foi assim. Sabe? Você ganhou a partida, mas não tem o que comemorar. Nem Rebeca teve o que comemorar, nem Jacó. Você percebe aí que a Rebeca usou de fraude. Ela usou aí de engano. E o que ocorre? Ela não pôde mais ficar com o seu filho. O seu filho precisou fugir, ir para um lugar distante, porque o seu irmão queria realmente matá-lo.
Jacó vai aí para casa do seu tio. E lá ele precisou aí submeter aos trapaços do seu tio, que muda o seu salário, né? Que faz aí, que troca a noiva. Mas deixa eu me dizer uma coisa para você, eu quero que você ouça bem. A despeito de você, os planos de Deus jamais serão, em hipótese alguma, eles serão frustrados. Em hipótese alguma. Se você olhar, você vai perceber que Esaú sabia que ele não tinha direito àquela bênção. Tanto pela promessa que havia feito no nascimento, quanto pelo fato que ele vendeu o seu direito. Ele não valorizou a sua primogenitura. Ele chega da caça com fome. O seu irmão aí, ele pede comida a seu irmão, o seu irmão oferece lá um prato. E ele desprezou o seu direito, a primogenitura. Ele trocou isso por um prato de comida. Ele estava aqui querendo algo que ele sabia que não pertencia mais a ele. Ele chora, mas não há lugar para as lágrimas dele. Se você olhar lá um texto, no Novo Testamento, Hebreus capítulo 12, o verso 17, aliás, eu vou ler o verso 16, diz assim: nem haja algum impuro ou profano como foi Esaú, o qual por um repasto vendeu o seu direito de primogenitura. Pois sabeis também que posteriormente, querendo herdar a bênção, foi rejeitado, pois não achou lugar de arrependimento, embora com lágrimas o tivesse buscado. Hebreus 12, os versos 16 e 17, acho que eu li nesta noite, nesta hora. Então ele estava aí arrependido, não pelo fato de ele ter vendido a primogenitura, mas que ele queria que de alguma forma Isaac aí mudasse a sua bênção. E quando ele faz isso, ele estava dizendo que não concordava com os planos de Deus. Ele queria a bênção para ele a todo custo, de qualquer forma. Mas é triste você olhar que apesar dele estar errado, que a acusação que ele faz de Jacó tem fundamento. Quando Jacó, de fato, trapaceou para receber a bênção, ficou essa mancha no testemunho de Jacó. Ficou essa mancha. Todos na família sofreram. Todos na família sofreram. Isaac, ele se rebelou contra Deus. Isaac preferiu Esaú, seu filho. E por preferir Esaú, ele foi de encontro àquilo que Deus havia determinado que ele deveria fazer. E com isso a casa dele entrou em guerra, em contenda. Esaú perdeu a sua bênção. E teve aí, ele era um homem profano, e ele fica aqui com o desejo de matar o seu próprio irmão. Aquilo que já não era bom dentro dele aflorou ainda de forma triste. E Jacó precisou fugir, sair da sua casa, da sua terra. Fugiu como um trapaceiro.
Deixa-me perguntar uma coisa a você. O que você, como pai, tem ensinado aí aos seus filhos? Nesse dia aí dedicado, né, internacionalmente às famílias, eu quero que os pais reflitam sobre o que vocês têm ensinado aos filhos de vocês. Que exemplo eles têm visto em vocês? Você é alguém que tem se levantado contra as autoridades constituídas? Você é alguém que tem se levantado aí como um rebelde? Eu dei aula há muito tempo, né? Muitos anos como professora. Mas nesses anos dando aula, como é que eu vi a postura dos pais mudando em relação aos professores? Que não estão isentos de erro, mas são pessoas de autoridade diante daquelas crianças que muitos pais não respeitavam e levavam seus filhos também a desrespeitá-los. Então, quantos filhos não respeitam seus professores porque viram seus pais desrespeitando, quer seja na frente, né, dos professores, quer seja em suas casas, quando os professores não estão ouvindo. Quantos filhos não respeitam seus líderes espirituais porque viram seus pais desrespeitando-os. Quantos filhos não respeitam a igreja porque viram seus pais também fazendo isso, desrespeitando a igreja do Senhor, falando mal da igreja do Senhor. Quantos filhos se rebelaram contra Deus porque aprenderam isso dentro da sua própria casa. Eu sei que existem filhos que não precisam aprender com ninguém, não? Eles conseguiram descobrir essas coisas erradas por si mesmos. Foi um caminho que escolheram. Mas deixe-me dizer uma coisa para os pais e para os filhos que estão me ouvindo. Os fins jamais vão justificar os meios. Na vida de um cristão, a obediência não é uma opção, ela é uma obrigação. Nós temos que obedecer à vontade de Deus. Nós devemos obedecer às autoridades constituídas, quer seja no âmbito espiritual ou terreno. E sobre a vontade de Deus, deixe-me dizer uma coisa. Deus não precisa de uma mãozinha nossa. Eu vou dar um jeitinho aqui. Deus não precisa disso. Sabe o que Deus precisa? Sabe o que você deve a Deus, melhor dizendo? Sabe o que Deus quer de você? É a sua obediência. Porque a vontade de Deus vai se cumprir a despeito daquilo que eu faço ou deixo de fazer. A questão é que se eu vou ser participante ou não desse grande projeto de Deus. A vontade de Deus vai se cumprir independente da minha vida. Deus não quer que sejamos encontrados naquela conta dos rebeldes, quer seja no seio da nossa família, quer seja diante de Deus. Então pare de usar subterfúgios. Sabe o que é um subterfúgio? Uma manobra aí, um pretexto, né? Uma evasiva. É um ardil para você conseguir algo. Não podemos fazer isso. Não podemos, diante de Deus, usar de estratégias, de pretextos. Não podemos. O Senhor disse: duas nações há no teu ventre, dois povos nascidos de ti se dividirão. Um povo será mais forte que o outro, e o mais velho servirá ao mais moço. Isaac, meu marido, você não lembra do que Deus disse? Mas se ele quisesse fazer diferente,
Se ele quisesse, de fato, continuar abençoando Esaú, Senhor, está nas tuas mãos. É a tua palavra que precisa se cumprir. Ela não poderia jamais ter ido contra a autoridade do seu marido, nem levado seu filho a fazer isso. Ficou essa mancha no testemunho dela e de Jacó, seu filho. Isaque, por amar Esaú, escolheu o caminho da desobediência. Escolha obedecer a Deus em tudo. Escolha submeter às autoridades que o Senhor constituiu, né? Quer seja aí no âmbito espiritual ou terreno. Ser exemplo dos fiéis. Não permita que a sua casa se divida. Um feliz dia em família para você. Eu desejo. Desejo que você seja alguém obediente e jamais rebelde à vontade de Deus. Deus abençoe sua vida. Um grande abraço e até a próxima.